Irmãos, abre a tua palavra lá em Salmos 37. Salmos 37, 23. A palavra nos diz em Salmo 37, 23, uma palavra que há mais ou menos um mês Deus vem tocando no meu espírito, para que nós pudéssemos compartilhar com vocês hoje. E essa palavra diz assim, em Salmos 37, 23, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Vou repetir, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Fecha teus olhos, deixa eu orar por vocês um pouquinho. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, Pai. Senhor, nós consagramos esse culto a Ti. Antes que as pessoas aqui estivessem, Pai, o Senhor já estava preparando esse ambiente para esse momento também. Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. O Senhor sabe o que cada um tem dentro de si, o Senhor conhece, porque foi o Senhor quem nos criou, Pai. Possa, Senhor, estar alguém nesta noite, passando por situações emocionais, tristezas, dores, alguma perca, Senhor, mas eu sei que o Senhor, como Pai, tudo nos faz para nos sarar, nos curar, para estar junto a nós. Senhor, assim como os irmãos se abraçaram há poucos minutos atrás, nos abraça com teu carinho imensurável, Pai, porque só o Senhor pode trazer aquilo que o mundo não nos dá. Nós queremos e suplicamos a Tua presença. Ouça, Senhor, as nossas orações e tenha liberdade neste lugar para o Senhor falar o que nós precisamos ouvir, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus amados. Querido, é com muita alegria, muito temor e muito tremor que eu venho aqui hoje falar dessa palavra que tem falado muito ao meu coração. E o que me agrada também é que Deus, Ele nunca fala uma palavra exclusivamente para mim. Primeiro Ele me mostra, me ensina, e Ele me fala para eu compartilhar a palavra que Ele fala comigo. Então essa palavra, ela é para mim e ela é para você. Eu vou repetir aqui, não precisa abrir a tua palavra, mas ela diz o seguinte: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. E fazendo uma meditação nessa palavra, eu comecei a indagar perguntas a mim mesmo, e eu agora exporto essa pergunta para cada um de vocês. Mas não é uma pergunta de ofensa, nem de desafio, mas é uma pergunta para reflexão, para que só assim nós pudéssemos então entender o que essa palavra quer falar conosco. Porque quando ele diz que o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada, a primeira pergunta que eu fiz é: Senhor, a minha conduta diária tem te agradado? A forma como eu procedo no meu dia a dia tem te agradado? Porque quando nós estamos num meio como este aqui, é fácil nós dizermos glória a Deus, a paz do Senhor, vai na paz, mas e porta para fora? Onde realmente nós temos que ser tão ou mais crentes do que aqui, porque aqui ainda é fácil, e mesmo aqui às vezes nós erramos, mas e lá fora no dia a dia, como é que tem sido a minha conduta? Como é que tem sido a minha conduta na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho? Como é que tem sido a minha conduta no meu ambiente de trabalho? Será que isso tem agradado a Deus? Então, quando a gente para e faz uma reflexão madura,
a gente pode chegar em algumas conclusões que podem nos fazer crescer ou não. A menos que você já conseguiu estar como um varão, uma varoa perfeita, talvez você não precisa mudar mais nada, mas a grande maioria, assim como eu, precisa mudar alguma coisa. Várias e várias vezes eu pego a minha conduta, me querendo levar e me tirar do caminho, para me desviar do foco e me fazer errar, e me fazer pecar. Detalhe, pastor também é tentado. E ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação e cair, e pecar. E o diabo, sabendo disso, não pense você que ele não vai querer fazer tropeçar a liderança, porque se ele conseguir fazer com que a liderança tropece, é muito mais fácil dele derrubar os outros, é um efeito dominó. E é por isso que esse verso, ele vem falando para nós hoje, poxa, se a minha conduta realmente estiver alinhada com aquilo que Deus quer, isso vai agradar ao Senhor. E se isso agrada ao Senhor, isso me leva a uma coisa que a gente sempre está falando aqui, resultados na nossa vida, resultado como um marido melhor, como um pastor melhor, como um funcionário melhor, como um patrão melhor, como um amigo melhor, como um companheiro melhor. Mas e quando a gente chega na conclusão que nós não temos ou não estamos tendo o resultado esperado, e aí a gente começa a enxergar, e glória a Deus se a gente conseguir enxergar, que a nossa conduta ainda precisa ser melhorada. E essa reflexão vai nos ajudar justamente nisso, porque muitas vezes nós estamos cegos, e nós não conseguimos enxergar a nossa própria conduta. Vira e mexe, vou falar do meu trabalho, eu vejo pessoas gritando com outras pessoas, desnecessário, falta de educação, isso pode trazer uma irritação, uma inimizade. Vira e mexe, eu vejo pessoas mentindo, isso não é uma conduta que agrada a Deus. Vira e mexe, a gente vê situações no cotidiano, que as próprias pessoas muitas vezes não conseguem enxergar. A pergunta que eu te faço agora é: olha para dentro, olha para si mesmo, será que não tem algo que eu, Márcio, preciso melhorar? Será que não tem algo dentro de você que precisa você fazer uma autoanálise e dizer: essa minha conduta não está correta com a vontade de Deus, eu preciso melhorar? Muitas vezes não temos força, mas só pelo fato de você reconhecer, já é um passo. Mas eu não consigo, eu olho para dentro, eu não consigo enxergar nada que possa ter essa visão de uma melhora de conduta. Se vocês são dois, a Bíblia fala que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Converse com o teu cônjuge, converse com quem você realmente confie, converse com quem você realmente ame, e possa fazer uma pergunta para essa pessoa: como você me vê? Quais os erros, ou quais coisas eu preciso melhorar que eu não estou enxergando? E você tem a liberdade de me falar, e peça esse feedback para essa pessoa. E detalhe, se ela apontar 2, 5 situações, não justifique nenhuma delas. Não tente justificar, mas é por isso, não. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ficar gritando com outras pessoas, e essa pessoa fala para você: o seu problema é que você é muito estourado, estourada, qualquer coisa você fica gritando com as pessoas. Ah, mas eu sou assim porque eu nasci. Não justifica. Se é para ter uma mudança, pega isso, engole isso seco,
a hora que você estiver no seu momento de reflexão sozinho, aí você vai chamar quem? Quem está descrito nesse verso, e o verso começa assim: o Senhor firma os passos. Então, quando você estiver sozinho, agora você vai chamar o Senhor, e falar: Senhor, eu encontrei, depois de uma análise profunda e espiritual, situações cuja a realidade não está de acordo com o que o Senhor gosta. Me ajuda a transformar essa realidade. Você quer ver uma coisa interessante nesse verso? Se a gente fosse fazer uma prova de português e perguntar quantas pessoas estão nesse verso? 2. O Senhor e aquela pessoa que caminha. Mas você percebe que aqui nesse verso, ela está falando que os dois estão caminhando junto? Vou repetir: o Senhor firma os passos. Se é passo, é uma caminhada que eu estou fazendo no meu dia a dia, durante um mês, durante um ano, durante 10 anos, durante 50 anos. É essa caminhada, mas ele está falando que o Senhor firma. Se o Senhor firma, é porque o Senhor está te acompanhando diariamente. Tem 2 responsabilidades aí: a responsabilidade de quem caminha, e a responsabilidade de Deus, que é acompanhar quem caminha. E Ele não só apenas acompanha, Ele sabe dos seus problemas nessa caminhada, Ele sabe o que você vai passar. Sabendo que você vai passar, Ele já vai estar segurando na sua mão, para na hora que você tropeçar, Ele te juntar pela mão, como a palavra diz, e te reerguer. Enquanto Ele está segurando a sua mão, te tirando do caído, para te trazer de pé, Ele não tem tempo e nem vai apontar o dedo para te acusar, porque Ele quer, Ele tem prazer em fazer essa caminhada com você. Mas Ele não te larga na caminhada. Muitas vezes, a nossa conduta se afasta dEle. E quando essa conduta de afastamento ocorre, Ele não tem prazer. E aí eu começo a analisar. Eu fiz essa pergunta para mim: quais os resultados da minha vida? E você faz essa pergunta para você. Você está satisfeito com os resultados da sua vida? Porque aqui ele está falando: eu firmo. Aqui é uma promessa que ele está falando para você: eu firmo os passos daquele cuja conduta me agrada. Se ele firma os passos da conduta daquele que te agrada, aquilo que você está fazendo, se realmente agrada a Ele, vai ter resultados extraordinários, em qualquer e toda área. Seja a área profissional: eu quero crescer mais, eu quero desenvolver mais, eu quero mudar de nível. Se a sua conduta estiver de acordo com o Senhor, você pode ter certeza, isso vai chegar até você. Mas, pastor, faz tanto tempo que eu acho que não está acontecendo. Eu não posso, nem vou te acusar. Você tem que fazer essa análise. Como pastor, eu posso, quero e devo sentar com você. Vamos conversar, vamos ver o que possa estar acontecendo, sem julgamento, sem apontamento. Mas você precisa, de uma forma imediata agora, fazer essa reflexão: a minha conduta está de acordo? Se não tiver, ajuste, calibre, coloque o prumo no lugar, reconheça o que está te atrapalhando, tira a sujeira do teu caminho que está te atrapalhando, e vá caminhar com o Espírito Santo para o novo. A palavra fala: eis que faço nova todas as coisas. Será que você não está percebendo? Eu vou fazer nascer água no deserto para você, eu vou fazer caminhos no deserto para você passar. E para mim caminhar nisso, eu não posso ter uma conduta que não seja plausível, que não seja agradável por Deus.
Só nesse pequeno verso, eu extraí 10 observações importantes que a gente precisa aprender. A primeira, direção divina. Esse texto afirma e confirma os passos. Isso indica que a vida do justo não é aleatória. A vida do justo não é aleatória. Muitas vezes, e a gente como ser humano, a gente falha muito, porque às vezes a gente compara a nossa vida com a vida do ímpio. Pastor, eu vou toda quinta, todo domingo, vou no Conectados, vou no encontro das mulheres, mas assim, por que o meu vizinho se dá tão bem? Tudo que ele quer ele consegue, ele sempre está com as melhores situações. Você não tem que olhar para fora, você não tem que olhar a vida de ninguém, você não sabe o que está acontecendo. Esse pequeno verso, que é um verso, que é o verso 23, é um verso de 40, e os 39, Deus vem nos ensinando, e fazendo uma comparação da vida do justo com Deus, e da vida do ímpio sem Deus. E lá fala o que espera a vida desse ímpio, e o final que ele vai ter, e lá também fala o que espera e vai ter aquele que anda com Deus. Eu só estou falando de um verso até agora, os outros 39 vai ser para a próxima ministração. Então a primeira é uma direção divina, o segundo é uma estabilidade na caminhada, porque quando ele fala que ele firma, confirma e afirma, significa que eu estou firmado, eu estou focado, eu sei o caminho, eu sei a direção, eu sei o sentido que eu tenho que caminhar e vou caminhar. Eu não preciso fazer comparações e nem preciso pegar atalhos para chegar aonde eu preciso. Talvez o que nós precisamos é entender e saber qual é o propósito que Deus tem para nós, porque a gente às vezes está tão preocupado com determinados problemas, e a gente pode ter problemas de fato, que é como resolver essa situação, e nós não conseguimos enxergar qual que é o propósito de Deus na nossa vida. E quando nós conseguimos enxergar qual o propósito de Deus na nossa vida, esse problema que hoje possa existir, ele torna-se tão pequeno, porque Deus já resolveu esse propósito, pela fé, porque você não está sozinho, porque Ele é Pai, porque você é filho. Então, nesse verso ele fala sobre estabilidade na caminhada, firmar os passos, sugere segurança, estabilidade, mesmo diante de dificuldades, há uma sustentação espiritual. Número 3, relacionamento com Deus. Esse versículo ele fala de proximidade, porque quando você está caminhando, como eu disse, Deus está junto contigo. Mas você não sabe o que eu estou passando. De fato eu não sei, mas eu sei, posso afirmar para você que quando você está no seu quarto chorando, quando você está no banheiro trancado chorando, quando você está de joelho, clamando, eu garanto para você que o Espírito Santo está lá, nessa caminhada. E não pensa que o teu choro alegra Ele ou entristece Ele, mas Ele está lá de qualquer forma, para te ouvir, para te orientar, para falar com você, de N formas. E falando em falar, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus. Não tem nada errado em querer ouvir, só que Ele fala diariamente através da sua palavra, e nós não temos o hábito de buscar o que Ele fala na palavra, e queremos ouvir. Perfeito, então levanta mais cedo, Ele vai falar com você, todos os dias, eu garanto. Ontem Ele falou comigo, eu indo para o trabalho, Isaías 55:11, Isaías 55:11, ele fala assim: a minha palavra não voltará vazia. Só isso, gente, dá uma ministração extraordinária, ou um simpósio, ou o que você quiser. A minha palavra não voltará para você, para mim, vazia. Mas Ele está falando isso da palavra dEle, e
Agora eu preciso entender qual é a palavra dele para mim. Está todo escrito aqui. Palavras de bênçãos, palavras de paz, palavras de alegria, para dar o fim que eu gostaria. Mas está escrito aqui. Percebe? Ele não fala para você, decora o capítulo do livro tal. Uma palavra, um versículo que você for fazer uma meditação, ele vai falar, só nesse versículo, ele está falando 10, eu tive que parar, porque o tempo não vai dar. Um outro item, caráter do homem bom, não se trata de perfeição, mas de alguém que quer buscar viver corretamente, com integridade. Nesse verso ele não fala, para mim ou para você, ser perfeito. Ele está falando aqui, eu vou com você, eu estou com você, mas firma os passos, porque eu estou junto contigo, não desvie, eu vou com você. E outro item, que é o quinto item, aprovação divina. Ele se agrada do seu caminho, mostra que Deus sente prazer na vida alinhada com seus princípios. O Senhor firma os passos de todo aquele. Ele está falando, eu vou firmar o teu passo, se o que você anda fazendo verdadeiramente me agrada, seja qual passo for, eu vou ampliar as suas estacas, vou fazer você crescer e desenvolver em todas as áreas, porque essa é uma das promessas que Deus está falando. Se você tiver um caráter bom, se você andar de acordo com aquilo que agrade a sua vontade, mas agradar a vontade de Deus, eu já vou te adiantar, vai contra a sua vontade da alma, porque a sua vontade da alma, ligado diretamente com seus pensamentos, com seus hábitos, geralmente não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas porém, quando você consegue dominar a alma, ou domar a alma, fazendo com que ela entenda que quem manda é Deus, é o Espírito Santo, aí, gente, é você andar nas nuvens. Fazer isso também como um caminho de vida, como um estilo de vida. Caminho representa escolhas, atitudes, direção geral da vida, não apenas momentos isolados. Eu não posso querer caminhar com Jesus só em determinados momentos. Na prática, quando vim para a igreja, eu vim por um determinado momento, estou confessando a vocês, eu vim porque eu tinha uma ânsia, uma necessidade de um milagre extraordinário, um milagre que eu queria da noite para o dia. Vendo as condições físicas do meu filho, o médico dizendo que ele ia morrer, aquilo dali para mim, eu criei imediatamente um estilo de vida temporário. Depois eu descobri que não podia ser temporário, que esse estilo de vida, essa busca, essa vida com Cristo, essa vida no Espírito Santo é permanente, mas até eu entender isso, leva tempo. Ninguém vem para a igreja num dia, aceita Jesus, e no outro dia, dizer que mudou da água para o vinho. Não é assim que funciona. Nós não somos um interruptor, liga, desliga. O nosso aprendizado é diário, é permanente. O nosso crescimento é diário, é permanente. Nós não podemos nos enganar, e é por isso que a palavra tem que estar diariamente junto de nós. Nós precisamos alimentar não só o nosso corpo, mas nós precisamos alimentar a nossa mente, para que a nossa alma seja alimentada de bons alimentos, para ter uma vida cuja conduta agrada a Deus. Eu não posso mais abrir mão, e eu não quero, e eu não vou voltar mais para o antigo homem, porque a carne quer todo dia, sem exceção, irmão. Estou falando por mais de 15 anos que eu estou nesse ministério. Todo dia a carne convida a ser o velho homem. Todo dia a carne quer me mostrar o estilo de vida que eu tinha
Só que eu tomei uma decisão. Eu não só tomei uma decisão, mas eu mantive essa decisão. Dia 5 de setembro de 2009, eu me batizei. Eu mergulhei nas águas. E ali eu falei, eu não quero mais ser quem eu era. E desde então eu venho mudando. Tropeçando, tropecei. Falhei em muitos. Erro bastante. Mas em vista de quem eu era, eu estou bem demais na fita, estou bem, bem longe, bem bom demais. E não me orgulho de quem eu fui. Mas eu consigo ver isso hoje. Por quê? Porque aquele que caminha comigo, por misericórdia e graça, destampou os meus olhares, me fez enxergar o homem podre que eu era, a minha vida de lascívia que eu tinha e vivia, e eu achava que aquilo ali era o certo, e eu vivia para aquilo ali. Agora não. Um cara que cantava, tocava violão e tinha lá as suas seleções das 10 melhores românticas para conquistar as colegas, agora toca e adora ao Senhor, só isso, e não faço questão de tocar as outras músicas. Por quê? Porque a minha conduta é outra, e a nossa conduta, de vocês também, tem que ser outra, deve ser outra. Então eu escolhi ter um estilo de vida diferente, e meu estilo de vida, eu não vou denominar, eu sou crente, eu sou gospel, não, eu sou de Jesus, sendo de Jesus, e vivendo com o Espírito Santo, só isso me basta. Não sou melhor, não sou pior. Ser filho é a melhor coisa que tem, e ter um pai para que todo dia possa caminhar comigo, é mais que o suficiente. O item 7, responsabilidade humana, mais ação divina. Há uma parceria, o homem escolhe andar corretamente, e Deus fortalece esse caminho. É por isso que eu falei para você, principalmente para os homens, o homem é o provedor da casa. Eu estou falando de forma macro, claro que há exceção e está tudo certo, não tem problema, mas o homem, por ser o provedor da casa, ele já vem embutido nele a responsabilidade de mantenedouro da casa, que ele tem que dar o suporte, que ele não pode deixar faltar nada, e está tudo certo. Então ali Deus fala para ele, para aquele que anda corretamente, eu vou fazer você ter resultados diferentes em todas as áreas da sua vida. E hoje, a minha petição para Deus é só isso. Eu não peço para Deus me abençoar com coisas, Ele já me abençoou. Quando você consegue entender, e você consegue viver, já na presença dEle, as outras coisas não importam. Isso não quer dizer que Ele não vai te dar, ou que você não precise. Eu estou dizendo que não é prioridade, porque a palavra fala, busca aí primeiro a minha justiça, busca aí primeiro a minha presença, tudo essas coisas eu vou te dar, mas busca primeiro, mas não que eu vá buscar pensando nessas coisas, eu penso e vivo com Ele, e de lambuja vem as outras coisas, e não me falta nada. E é por isso, de novo, eu falo e repito, esse ministério no final sempre fala, que o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas pastor, está faltando tal coisa, vamos aumentar o nosso nível de fé, de busca, de compreensão, de estudo. O 8º, segurança, mesmo nas quedas. Esse contexto, quando eu falo de segurança, você pode não estar ligando com esse versículo, daqui a pouco nós vamos ler os outros versículos, você vai entender. Há a ideia de que mesmo se cair, o justo não ficará prostrado. Por quê? Aquilo que eu falei no início, eu ando com uma outra pessoa, se eu cair, essa outra pessoa vai me levantar, e essa pessoa é o Espírito Santo. Só que quando a gente cai, Luiz, o bom é que a gente aprende.
Quando a gente cai, a gente sabe verdadeiramente quem está conosco. Quando eu aceitei Jesus naquele 5 de setembro, num domingo, fazendo uma comparação com Caí, todos os meus amigos apartaram de mim. Eu tinha até um vizinho que está ali atrás, que reclamava de mim, eu também não sabia, também não conhecia. Ele reclamava porque era sexta, sábado e domingo, festa e barulho, e carraiada parado, e eu azucrinava vizinho, e um dos vizinhos era ele. Eu mal sabia, mas ele orava por mim, sem conhecer. Percebe como é que funciona a coisa? E é assim que Deus faz, e é assim que Deus trabalha. O 19º fala sobre confiança em meio à incerteza. Esse versículo encoraja a confiar em Deus, confiar que Deus está nos guiando, mesmo quando o futuro não é claro. Aqui ele não fala de futuro, aqui ele fala sobre presente, porque ele fala, se eu estou caminhando para um caminho certo, esse caminho agrada a Deus, ele está falando que o meu futuro está garantido, o meu futuro pela fé, já está tudo certo, e eu creio pela fé que realmente é assim que funciona, e eu não mais me preocupo, eu apenas vivo o meu hoje com Deus, sabendo que o meu amanhã está certo. E a palavra fala, poxa, você não é nem um passarinho, o passarinho não fica aí preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai fazer, ele acorda, já acorda cantando, sai voando, cantando, nunca passou fome. Que mais os filhos? Que mais você, que é a princesa de Jesus, que é o príncipe de Jesus, que é aquele que ele pegou com a mão quando te fez, aquele que o Salmo fala assim, ó, todos os seus dias, meu filho, eu escrevi no meu livro. Todos os seus dias, antes de você nascer, antes de você ser uma massa informe, antes de você virar um embrião, eu já sabia o seu nome, e eu te chamei pelo nome, antes de você nascer. Você acha que ele vai te deixar na mão? Não vai, então para de se preocupar, e vai agradecer. Não faça igual aqueles leprosos que Jesus curou 10, os 10 estavam passando por problemas, imagina aí, 10 problemas na sua vida, ou 10 pessoas com problema, ele curou os 10, o problema, os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Nós queremos ser quem? Os 9 ou esse um? Quem é você? Tenta responder essa pergunta hoje. Você faz parte dos 9? Que Jesus está ali te curando, te mantendo, dando comida, dando alimento, cuidando da sua casa, cuidando da sua família? Ou você é aquele que reconhece o que Ele já fez e reconhece principalmente quem Ele representa para você? Nós temos que deixar de ser definitivamente aqueles 9 e ser agora aquele um que volta para junto, para permanecer, para agradecer, só pelo fato de você estar aqui hoje, é uma bênção, é um milagre. Não se importa com a multidão, não se importe com a multidão. Nós falamos aqui, nós mostramos no teatro, a multidão não quer relacionamento, a multidão não quer Cristo, a multidão quer, para quem for desse lado aqui, nessa rua aqui, a multidão quer o que está ali na esquina, ali é onde está a multidão, não está preocupado com que a vontade de Deus seja feita. E 10º, para pensar que está finalizando, fala de propósito e sentido de vida. A direção divina implica que a vida do justo tem propósito, não sendo guiada apenas por acaso e circunstâncias. A sua vida não é um acaso, a sua vida tem propósito, e Deus é quem toma conta da sua vida. Agora eu quero ler para vocês, na íntegra, o que esse salmo
diz, e eu falei para vocês que ele faz uma comparação entre uma vida na, entre aspas, abundância do ímpio e uma vida com Deus guiada pelo Espírito. É o Salmo 37, eu vou ler para vocês. A palavra diz assim: filho meu, não te indignes por causa das más pessoas, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como capim, e como a erva verde logo murcharão. Quanto a você, filho meu, confia no Senhor e pratique o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-se, alegre-se no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas alegre-se no Senhor, que Ele está falando que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais, a promessa dele para você hoje, e o mais Ele fará. O mais o quê? Eu não sei o que você precisa, mas você sabe, e Ele está falando nessa noite: o mais eu farei para você, meu filho. Ele, o Senhor, exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta o seu coração, aquieta-te diante do Senhor, e aguarda por Ele, com paciência. Deus está falando para alguém nessa noite aqui: tenha paciência, não tome uma decisão precipitada, nem afoitada, porque você pode quebrar. Aquieta-te no Senhor, aguarde com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas, mais algum tempinho apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em teu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele ri, porque vê chegando o seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para abater o humilde e o pobre, e trucidar os que seguem o caminho reto. Olha aqui o diabo falando. Para quem quer saber o que o diabo faz, isso aqui é obra de Satanás. Os ímpios empunham uma espada e retesam um arco para abater quem? O humilde, o pobre, e trucidar os que seguem o caminho reto, que é o que a gente acabou de falar. Mas a espada lhes atravessará o coração e seus arcos serão quebrados. Mas vale o pouco do justo, que é a opulência de muitos ímpios, pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve, o justo se compadece e dá com generosidade. Assim possuirão a terra os que ele abençoar, mas o que ele amaldiçoar serão excluídos. 23. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem, já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Em todo tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade.
seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos darão a terra, e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria, a língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração, e seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura maneira de matá-lo, mas o Senhor não abandona as suas mãos, nem permite que o condenem se for julgado. A esperança no Senhor e confiante segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, a expandir-se como a árvore frondosa. Olha o fim dessa pessoa, tornei a passar, e já não estava. Procurei e não a encontrei. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz. Mas os impertinentes serão exterminados todos juntos. Não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Percebe? São 40 versos, nós só estudamos um. Agora imagina, você tomando cada um desses aqui, aprendendo com cada um desses versículos, a como ter uma conduta, cujo resultado alegra a Deus. Esse é o Deus que vive dentro de você. E nessa noite, Ele quer fortalecer a aliança que Ele já propôs a cada um de vocês. Hoje, Ele quer pegar na sua mão de uma forma diferente, caminhar com você, para que você tome as melhores decisões da sua vida, para que você não tropece, para que você não erre, para que você prospere e tenha uma vida de paz. Levanta, deixa eu orar por você.